subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos no canal da Rascunho DBD. Estamos chegando aí a 400 pessoas já seguindo o canal Rascunho DBD e compartilhando as aulas aqui postadas. Toda semana postamos 2 vídeos, um da classe dos jovens e outra da classe dos adultos. São 2 lições. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 7 da classe dos jovens, dos adultos, ou melhor, que tem como título Paulo, o plantador de igreja. O que é plantar igreja? Plantar igreja? Tem hoje alguém que planta a igreja igual Paulo, que planta do mesma intensidade? Tem alguém hoje com esse perfil? Dos líderes de hoje plantar a igreja? São essas e outras perguntas que nós vamos abordar agora e respondê-las na medida do possível. Então, quando vamos falar de Paulo, estamos falando de um excelente missionário, o missionário. Paulo é o missionário, é o homem que planta a igreja, é o homem que lida com a igreja. Então nós estamos falando do apóstolo dos gentios, do apóstolo Paulo, o apóstolo, né? E nós temos aí a leitura bíblica em classe, ela está inserida em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos 6 a 9, e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 1 a 3, ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 1 até o versículo 5, o versículo 9 e o versículo 10. São esses textos que está embasando a lição desse domingo. Estamos no dia 14 de novembro de 2021. E o texto áureo é muito objetivo, que quando diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Capítulo 3, versículo 6 de 1 Coríntios. Nós vamos aqui aprender sobre esta tão importante temática. Paulo, desbravador sobre a gloriosa orientação. Primeiro tópico. O segundo tópico é Antioquia, o ponto de partida do crescimento da igreja. Aí o terceiro tópico é características de um plantador de igreja. Daí vem as perguntas que eu fiz logo no início do vídeo. Então, não saia daqui, fique aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Rascunho DBD, por certo, terá bastante informações. Deus abençoe e vamos para a aula, se Deus assim nos permitir. Ok? Nós vamos trabalhar com algumas estatísticas de pesquisas que fizemos, sobre crescimento, plantação de igreja. Paulo, o desbravador, foi sem dúvida o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Um dos grandes desafios que é plantar a igreja, um dos grandes desafios dos tempos presentes a plantação de igreja, porque tem percebido em alguns movimentos no Brasil e no mundo que tem buscado discernir este conceito da melhor maneira, não é? Hoje as igrejas até mudam de nome, colocam para cidade isso, cidade aquilo outro, entendeu? Tentando chamar a atenção do povo. Mas o que o povo precisa é que quem está abrindo o trabalho seja enviado por Deus, né? Porque se for enviado por Deus não tem como dar errado, né? Em suma, quando vamos trabalhar a questão da plantação da igreja, o que é plantação de igreja? Plantação de igreja se constitui num processo de multiplicação de cristãos através do evangelismo, do discipulado, formando comunidades para o reino de Deus, que isso aí acontece e reproduz naturalmente, né?
Os cultos nos lares são muito importantes para a plantação de igreja. Eu mesmo aceitei a Cristo em culto no lar. Sou uma prova viva disso. Também fizemos trabalhos, assim, no início da nossa fé, também nos lares, culto nos lares, lá naquelas fazendas, num Subaiano, de onde eu sou oriundo, então, isso faz isso porque plantar a igreja é a própria natureza, da igreja, que é a natureza de Jesus. Então, você precisa falar, você precisa anunciar, você precisa proclamar, E a igreja, ela nasce naturalmente. Eu me lembro que há um ano e meio, 2 anos atrás, aproximadamente, estávamos juntamente com o grupo de evangelismo da igreja, fazendo uns trabalhos em umas casas aqui nos prédios, na cidade em que moramos, e Deus foi acrescentando. Em menos de um mês, nós íamos toda uma vez por semana, em menos de um mês já tinha 28 pessoas já congregando, já recebendo as instruções. Então eles já queriam estabelecer igreja. Eu me lembro que eu chamei um pastor daquela região e entreguei aquelas ovelhas para que ele cuidasse, e assim sucessivamente. Então eu percebi que nos nossos dias não é difícil plantar a igreja. O que precisa fazer é sair das 4 paredes, deixar os cismas para lá e pregar o evangelho. É isso que Paulo ensina. Então, nós vamos ver no Novo Testamento que vai nos mostrar uma forma dinâmica e criativa, onde o povo de Deus foi espalhado o evangelho para o mundo inteiro, mesmo sabendo que você vai sofrer retaliação. Isso é comum. Na formação, isso vai acontecer na possibilidade de você tendo fidelidade com aquele trabalho, para com Deus, claro, e aí a formação da igreja vai acontecendo naturalmente das comunidades cristãs. Vamos ver isso em Atos capítulo de número 13, versículo 1 a 3. Então, a igreja, enviando Barnabé e Paulo, faz a obra missionária e plantar a igreja, bem como em Atos 19, versículo 8 a 11, nós vamos ver onde percebemos que Paulo, alugando uma casa, uma sala da escola de Tirano, e discipulando pessoas ali durante os anos. Hoje eu tenho visto fechar a igreja, não abre mais igreja, não sei porquê, mas tem bairros grandes, bairros que só tem uma igreja só. Eu me lembro que eu vi de um decano, e isso vem se cumprindo na íntegra, que eu vi lá, eu estive naquele ordeiro estado, e ele disse: olha, o projeto é a cada 500 metros uma igreja, e aquela igreja é uma das igrejas que mais cresce no nosso país, cresceu e cresce, glória ao nome do Senhor. Eu estou dizendo porque eu estive pregando por 15 dias naquelas igrejas ali, em algumas delas, claro, não tive tanto tempo assim para pregar em todas, mas tinha dia que era 3 cultos que participávamos, e Deus foi conosco. Então, na plantação da igreja, precisa ter projetos. Eu me lembro quando eu fiz a apresentação dessa lição em uma das nossas congregações aqui, no Jardim Carmela, em Guarulhos, onde congregam no setor 19, pastoreada pelo ilustríssimo e nobre pastor José Wellington Costa Júnior, nosso presidente da Convenção Geral. Eu estava falando com os irmãos sobre essa plantação de igreja, sobre esses trabalhos que Paulo havia feito. Então, através dessas vidas, o evangelho fosse espalhado, ia ganhando, e através de uma vida ganhando outra, uma vida ganhando outra. Alguém ousa chamar isso de célula, mas trazendo uns traz um modelo diferente, aí confunde tudo e aquele negócio todo. Lembrando que quem trabalha com igreja, quem abre igreja, não existe fama. A fama é de Cristo que salva, Se tiver que curar, é Cristo que cura. Se tiver que libertar, é Cristo que liberta. Mas quem for fazer o trabalho tem que estar preparado, tem que jejuar, tem que orar, tem que buscar a Deus, para que o trabalho seja feito com a maior clareza possível e que a boa mão de Deus esteja. E se Ele quiser curar vidas, que isso se faz necessário, e quando tem alguém enfermo, alguém com problema, porque você está invadindo o campo do inimigo, obviamente Deus estará contigo. E assim sucessivamente. Então, dentro dos ensinos bíblicos, podemos encontrar alguns testemunhos de plantação da igreja dentro da Bíblia,
há alguns anos, vai nos contar o senhor Rubens Múzio, no caso, que identificou aproximadamente 1.110 cidades no Brasil, no contexto urbano, com pouco ou nenhuma presença de evangelho, né? Evangélica. Em 2007, precisamente, eu estive numa região do meu estado, do estado da Bahia, e com aquele pastor que naqueles dias pastoreava aquela região, que tinha um casebre, uma igreja, onde eles se reuniam, mas não tinha cadeira, não tinha banco, não tinha púlpito, não é? Mas eles cultuavam ali. E eu fico observando que se fala tanto em missão, mas não se faz missão. Missões virou um jargão, não é? Então, quem faz missão planta a igreja. Não tem como dizer que é missionário ou está fazendo missão e não plantar a igreja, não é? Plantar e estruturar a igreja, e assim sucessivamente. Então, segundo a pesquisa de Rubens Múzio, 1.010 cidades, não é, foram identificadas como cidades que não têm nenhuma presença de igreja evangélica, né? Sendo que a maior parte dessa região é no sul do país. Então, alguma coisa está errada, né? Porque não se faz igreja dentro de gabinete, não se faz igreja fazendo trabalho não se abre igreja, não se planta igreja fazendo trabalho em 4 paredes. Isso não vai acontecer, né? Diante disso, vamos considerar as necessidades que temos, cada vez mais projetos internacionais de plantar igreja, aí se cria ONGs e aquele negócio, não precisa nada disso, é ir para a rua, ganhar as almas, estabelecer os trabalhos, não é? Bem próximo de nós aqui, na nossa região, na circunvizinhança aqui da nossa congregação, nós começamos a fazer um trabalho de ar livre, culto ar livre, e as pessoas que não eram crentes pegou gosto pelo culto, e quando faltou eles procuraram, porque a igreja foi crescendo, entendeu? Então, já temos uma necessidade de plantar igreja, mais um templo, mais uma congregação na região. Em grandes cidades, por exemplo, algumas igrejas trabalham cuidadosamente no seu crescimento integral para produzir em novas cidades e tal. Por exemplo, eu tive informado que na região de Uberlândia, as nossas igrejas, elas são plantadas em cada igreja, geralmente nas sedes, tem as escolas seculares. É claro que os professores são cristãos, mas escola para ministrar aula. A igreja precisa se estabelecer disso. Aliás, a educação no mundo aconteceu por causa da igreja. Isso é histórico, né? Isso é histórico. E assim, existe desafio de plantação de igreja dentro do contexto transcultural, apoiando assim esses desafios. Por exemplo, tem um amigo meu que está na Europa e ele disse que lá, meu Deus, as igrejas são totalmente diferentes, totalmente oposto do que é daqui. Então, nós aqui que temos toda a possibilidade, temos igreja em tudo quanto é lugar, ou seja, igrejas em bairros assim, mas temos ainda muito espaço para plantar igreja, não é? Nós temos a oportunidade, a legislação do nosso país permite. Então, alguns princípios que vamos destacar aqui com experiência, como experiência para plantar igreja, não é? Isso para incentivar os plantadores de igreja. Por exemplo, de igreja na literatura sobre o assunto. Primeiro, oração. Segundo, divulgação abundante do evangelho. Terceiro, plantação intencional e não casual de igreja. Vou estabelecer um trabalho aqui, ver se dá certo. Se der certo, continua. Não, tem que ser intencional. A intenção é crescer, a intenção é progredir. Liderança local, que é isso que cresce a igreja. Igreja em casas, que é também chamado hoje de igreja em célula. E da mesma forma que percebe-se que algumas atitudes podem atrapalhar a plantação e crescimento da igreja. Primeiro, exigir requisitos não bíblicos, produzir padrões da igreja mãe, que não tem a ver com o contexto da plantação de igreja, porque você pega uma região de cultura totalmente oposta, de povos novos, então você primeiro tem que trazer todo o conteúdo bíblico, ensinamento, discipulado, né, dentro do conteúdo bíblico. Depois você insere isso. Geralmente, eu estou dizendo isso também com experiência, abri igrejas em congregações que dirigi, que pastorei, e primeiro essa igreja ficava sob os nossos cuidados lá, os obreiros, o departamento de discipulado, tudo era o cuidado da igreja que abriu, dando todo o suporte. Depois procurava o pastor presidente
e entregava para ele aquele trabalho, visto que aquela igreja já estava se sustentando, pagando aluguel, já com os grupos estabelecidos, grupos conforme trabalhamos de irmãos, de jovens e crianças, adolescentes. Então você já passa esse trabalho para a igreja. Para a congregação aqui em São Paulo chama setor, já chega no pastor coordenador do setor, já passa para ele e aí já fica ligado àquela sede do setor. E assim o trabalho vai crescendo, e é assim que eu trabalho sempre com esses métodos. Hoje não estou pastoreando a igreja ainda, ainda não tem um tempo que eu não pastoreio a igreja, mas é uma coisa latente que está no meu coração, não é? E toda vez que for trabalhar com a igreja, eu trabalho com projeto de crescimento, não é? Projeto de crescimento. Não existe igreja que não possa crescer. Todas as igrejas têm espaço para crescer. Aí você pode pegar pessoas que vivem naqueles vícios, né? Culto de missões, mas não se faz um dia de missões, um dia de evangelismo. Vamos, oferta para missões, mas não se tem um missionário para se sustentar. E aí são coisas que eu não entendo. São questões internas que eu não entro nesse mérito. O negócio é rua, é trabalho, é suor. Não é? Também aquelas visitas desnecessárias, inconsequentes, que os irmãos não atendem, isso não pode acontecer. Tudo isso tem uma estratégia, tem um método. Não é? A Igreja Assembleia de Deus sempre trabalhou com método, né? Eu aprendi assim e trabalho sempre assim quando estou pastoreando a igreja. Não costumo trabalhar só para mim, costumo trabalhar para que toda igreja se envolva, não é? Todos os grupos é um grupo missionário, seja ele de irmãos, orquestra, enfim, não é? E assim sucessivamente. Então é assim que funciona, que trabalha, que você quer produzir, é assim que funciona. Então nós vamos produzir padrões que inserem essa igreja dentro do contexto da igreja mãe, não é? Então dentro do contexto da plantação da igreja, primeiro você trabalha a forma primária do negócio, que é abrir o trabalho. Exigir estrutura pesadas é difícil de manter, isso é problema. Plantar a igreja a partir de igrejas estéreis, ou seja, você pega um negócio que não funcionou e tal, que já passou por mão de muita gente. Não, começa o negócio do zero, irmão. Constrói o negócio do zero. O pessoal precisa ver em quem está dirigindo os trabalhos, evangelizando, seriedade, verdade, certeza do que quer, né, convicções e assim sucessivamente. Então, Paulo, que era desbravador, pegava a igreja do zero, não é? Então, era uma obrigação que ele achava que tinha. Em Efésios, capítulo de número 3, versículo 1, né, que está aqui na nossa lição, Paulo usou, sou prisioneiro de Cristo por vós, os gentios. Então ele estava se dedicando tudo o que precisava da melhor forma possível pelos gentios, não é? E assim sucessivamente. Então é assim que temos que trabalhar. Eu penso bem dessa maneira, não é? Quando eu chego numa congregação, eu gosto de trabalhar envolvendo todos os grupos, todo mundo é a mesma coisa, ninguém muda, ou ninguém é mais que ninguém, todo mundo tem os mesmos objetivos, e o objetivo é único, é o reino de Deus, crescimento, glória, responsabilidade, temor a Deus, não é? E a igreja vai desenvolvendo. Então, nos movimentos de plantação de igreja, identifica-se como o seu desenvolvimento e consequente autonomia. Estão ligados ao conceito de igreja autóctona, ou seja, por isso identifica-se que a característica de autossustento, ou seja, estrutura a partir das condições locais, autogoverno, formação de liderança local, autoproclamação, ou seja, difusão do evangelho, e estende-se o conceito de autonomia. Não pode ser produzido somente em situações financeiras da igreja, não é? Hoje, quando se manda alguém para uma região, eles perguntam quanto rende, quanto... Não precisa perguntar disso, irmão. Se você está na direção de Deus, pode não ter ninguém e não render um centavo. A igreja não vive para dar lucro, a igreja vive para pregar o evangelho, porque quem mantém a igreja é Deus, né? Por meio dos crentes salvos, né? E aí você estabelece métodos financeiros, metas isso, metas aquilo. Não, a meta é ganhar alma para Cristo, é desenvolver o trabalho, não é? É plantar a igreja, é fazer expandir o trabalho. E isso tudo, Deus põe a mão com responsabilidade que você está fazendo e seriedade, ele só tende a crescer, disso não tenha dúvida. Né? E assim sucessivamente. Então, algumas formas eficazes para plantar a igreja sadias é plantar a partir da igreja mãe. Né? Por isso que eu falo, ele alinha tudo antes de fazer qualquer coisa, converse com a direção da igreja, não é? Diga da sua intenção, porque aqui em São Paulo, por exemplo, se nós somos dirigentes, nós prestamos conta no nosso setor. Então, tem um pastor que é o nosso coordenador.
no caso aqui de Guarulhos, é o pastor José Wellington Júnior, não é? É o nosso coordenador. Então, cada dirigente que vai fazer um trabalho se reporta diretamente a ele, não é? Ou a quem ele deixou responsável para cuidar, não é? Mas é diretamente, eles têm que chegar a ele, eles têm que estar cientes. Caso contrário, se você não trabalha aliado com a igreja mãe, você não tem condição de crescimento, porque você vai crescer aleatoriamente, se crescer, e quando se procurar uma estrutura, não se tem o suporte. Isso é um prejuízo. Então, a partir da igreja mãe, aliás, pode ser mais de ter condições de treinar, capacitar as pessoas que estarão sendo envolvidas em plantação, na plantação da igreja, acompanhar, supervisionar, pastorear. Estas serão enviadas para esses empreendimentos, né? Empreender trabalhos, levantar igrejas dentro das comunidades. Uma das grandes dificuldades dos plantadores de igreja é que a igreja supera um falso senso de solidão, ou seja, o abandono, sendo que sai para plantar é acompanhar o pastoreio exercido pela igreja mãe, ou seja, dá suporte e não permite que aquele povo fique sozinho, né? Então não adianta você plantar a igreja, deixar lá, não, tem que dar suporte, colocar pessoas que trabalhem dentro desse viés. Caso contrário, terá dificuldade, ok? E Deus não estará abençoando de maneira alguma, não tem nem como fazer nada, ok? Vamos para frente. Então, dentro desse viés de informação, nós podemos observar que em todo o nosso contexto, e Atos capítulo 13, vamos ver aqui, os profetas usam na igreja primitiva uma proclamação da revelação de Deus, ou seja, os doutores explicam o significado da revelação que ajunta as pessoas a aplicá-la em sua vida. Na igreja primitiva, os profetas e pregadores, né, conforme está na nossa leitura bíblica aqui, capítulo de número 13, versículo 1, nos diz assim, na verdade estavam em Antioquia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, não é? Então os pastores mestres são tidos hoje como sendo a mesma pessoa e não como pessoas distintas. Em Atos existem vários exemplos, por exemplo, profetas e doutores no capítulo 13, versículo 1, o apóstolo e ancião em Atos 15, versículo 6 a 22. Então esses dois títulos, eles se referem às mesmas pessoas, ainda que ambas sejam ligadas a uma conjunção. Parece que há dois serviços, anciões e bispos, diáconos, enfim, 5 funções ministeriais imbuídas nesse mesmo contexto, né? Então, apóstolos e profetas, que são fundamento, por exemplo. Vamos ver os evangelistas, os pastores, os doutores, que está em capítulo 2, versículo 20 de Efésios. Nós vamos ver que a igreja, não existe igreja sem liderança. Igreja tem que ter liderança, mas uma liderança sólida, uma liderança sábia, uma liderança que desenvolva o trabalho. Não é uma liderança ditadora, uma liderança que manda, não, uma liderança que dá ideias, que traz os subsídios, né, que dá suporte ao trabalho. Então, essa liderança, ela edifica, ela super reestrutura, dá fundação, né? Isso aponta para 16 dons, com 4 dons de sinais, 5 dons fonéticos e 7 dons de serviços, e Antioquia era a base dessa operação. Por isso que Paulo, aqui na nossa lição, no tópico 2, diz que Antioquia, o ponto de partida do crescimento da igreja. E Antioquia era rica em líderes, né? Capítulo 13, verso 1 e 2, 1 a 3, no caso, capítulo 13, versículo 1 a 3, pois nela havia profetas, doutores, e aí, como eu já disse, que é Barnabé, Simão, cognominado Níger, Lúcio, de Cirene, e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. E ali, a ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas, né? De abrir igrejas entre os gentios. E olha que ele não foi para outro lugar, foi para lugares necessários. Igreja entre os gentios. Então, a primeira viagem, Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. O procônsul para Cristo. Mais adiante, ele pregou na sinagoga em Antioquia da Frigídia, onde os judeus lhe fizeram oposição.
E mais algum tempo, alguns gentios se alegraram-se e creram e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, em Listra, em Derbe. Ora, o trabalho de evangelização e plantação de igreja há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de plantação de igreja não é um trabalho fácil, mas o Espírito Santo opera e fala aos corações que dá crescimento à obra de Deus. Então, não existe trabalho, já chama trabalho do Senhor, não é trabalho, não é brincadeira do Senhor, é trabalho. Então, todo trabalho tem as suas dificuldades, mas em compensação, o Senhor dá o crescimento. Glória ao nome de Jesus. Então, podemos observar que dentro de toda essa temática que nos abrange aqui, nós vamos ter algumas informações de igrejas, né? Vivemos hoje em um contexto em que tudo que se faz tem que ter um simpósio, tem que ter um ensaio, coisa assim, não é? Paulo fazia praticamente sem estratégia, ele ia pregar o evangelho, ele pegava os seus companheiros de viagem. Depois vem a segunda viagem missionária de Paulo, que é depois do Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, que aconteceu, registrado lá no capítulo 15 de Atos. Paulo visitou as igrejas já plantadas. Primeiro, ele foi visitar as igrejas plantadas, não pode deixar, como eu disse, não pode deixar as igrejas isoladas, tem que dar suporte. Paulo visitou as igrejas plantadas a partir das regiões do Oriente e para o Ocidente, envolvendo a Ásia, e de fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve uma visão de um varão macedônico. Ele queria ir para o lugar, no capítulo 16, está escrito, ele queria ir para o lugar, mas Deus não permitiu que ele fosse. E um varão aparece a ele e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso e outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo, e inúmeras igrejas foram plantadas ali. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos aí uma visão de ampliar uma ampliada da cerca do reino de Deus, não é? E no terceiro tópico da nossa lição, nós vamos ver as característica de um plantador de igreja, motivado pelo chamado. Isso é muito latente, né? Quando você tem um chamado de crescimento, não tem como ficar parado, né? Então, como vemos, Paulo, um plantador de igreja, deve estar consciente do seu chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho de Damasco. Esse começo tornou-se aí elemento motivador no ministério de Paulo, sempre a ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou, não é, para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós, não é? Deus nos chama, Deus ainda nos chama, Deus nos chamou, temos que ter essa convicção. Experimentado no deserto da vida, Paulo foi experimentado no deserto da Arábia. Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18, para onde foi forjar o caráter. E muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar o nosso coração, e ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios da missão de pregar evangelho e plantar igreja, não é? As igrejas segundo as Escrituras, toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Não tem como plantar igreja e não trabalhar com as Escrituras, tem que ser com as Escrituras, não é? Tem um livro muito bom da Assembleia de Deus, Missão da Igreja, de Brian Klaus. Ele vai trazer algumas informações importantes. Ele vai dizer que Paulo ressalta o fato de todas as nossas considerações das empresas de igrejas e sua missão não são meras abstrações, nem simples assuntos a serem estudados ou debatidos. A igreja é uma comunidade visível que reflete a missão de Deus, né? E de um Deus conciliador. A igreja deve ser a hermenêutica do Evangelho, o lugar onde as pessoas poderão ver o Evangelho retratado em cores vivas, né? Então, essa é a vida de um plantador de igreja, que tem que trabalhar em prol do trabalho do Senhor e do Reino de Deus, né? Conta-nos que na igreja americana, a Catedral da Esperança, por exemplo, em Dallas,
o Texas, uma das maiores igrejas da denominação Comunidade das Igrejas Metropolitanas dos Estados Unidos, ela está entre a que mais cresce no mundo, e especificamente na América. É uma igreja que cresce em média 1.600 pessoas nos domingos de manhã, na escola dominical, isto é, coloca na faixa de 1% das igrejas nacionais, que tem cerca de 1.000 membros. E o pastor da igreja, Michael Piazza, por exemplo, ele está se queixando de que o espaço é pequeno, tem o desejo de comprar mais um prédio novo. O superintendente trata-se de uma igreja que atende a população homossexual, lésbica. Piazza deseja tornar a catedral numa catedral psicológica. A igreja precisa ter esse tipo de serviço, não tenho dúvida. A igreja precisa ter psicólogo, a igreja precisa ter um sociólogo, alguém que dê suporte para essas pessoas que também têm almas. Elas querem deixar aquilo que é pecado, querem deixar aquilo que não agrada o Espírito. O Espírito começa a cobrar, e aí, como é que vamos trabalhar com essas pessoas? Primeiro, vamos citar o caso aí para ampliar a perfeição, de forma que a igreja local cresça, sem que isso tenha algo a ver com a doutrina bíblica correta. Ou seja, é possível provocar a expansão de um organismo eclesiástico sem que a expansão seja necessariamente o resultado de uma visão correta das Escrituras. Então, primeiro, se eu quero ganhar e trabalhar com pessoas de outras vias de sexos, eu preciso ter estrutura para essas pessoas. Eu não posso segregar ninguém. O Evangelho não segrega, o Evangelho agrega. Agora, como e para quê? E como fazer isso? Tem que ter profissionais para fazer isso. Isso já é um negócio um pouco mais aguçado. Então, a teologia da sociedade missionária, por exemplo, vai nos apontar e nos dizer que, recentemente, essa igreja tem crescido de forma avassaladora. No caso da nossa Assembleia de Deus, que cresce por si só, glória a Deus, mas não podemos deixar e nem baixar a guarda. Precisamos trabalhar com o desenvolvimento do Reino de Deus, para que a pleiade de obreiro também cresça e que ele venha se expandir, para não crescer para ficar sentado em púlpitos, não, mas que essa pleiade de obreiro venha fazer o trabalho, tenha estrutura para isso e assim sucessivamente. Que Deus abençoe a igreja, que Deus continue nos ajudando e possamos plantar e edificar a igreja para o engrandecimento do nome do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas.